Bom dia a todos. Desde já, que Jesus nos abençoe, que o nosso coração esteja sereno, pacificado, para nos conectarmos ao dele, para permitirmos que a luz que verte do alto incessantemente possa alcançar a nossa alma, preenchendo cada espaço, cada vazio, cada obscuridade, trazendo-nos alento, paz e esperança ao coração. Compareço aqui, antes de tudo, acima de mais nada, como um irmão que vem compartilhar experiências, que vem compartilhar um pouco daquilo que a gente tem podido aprender em nossos estudos no NEP. Daí a temática de hoje, uma temática que nos é muito cara ao coração, porque refletiremos um pouco acerca da importância desse estudo do Evangelho em nossas vidas e da contribuição da doutrina espírita para esse estudo, trazendo-nos aí a essência, trazendo-nos aí a profundidade do Evangelho, que por séculos esteve obscurecida, e que graças a essas vozes do céu, os Espíritos, pôde ser trazida novamente, ou paulatinamente, gradativamente trazida a nós, a partir do nosso empenho e do nosso esforço. O fazemos também porque estamos felizes por ver que aqui também se inicia um esforço mais focado nesse tipo de estudo, como nós chamamos carinhosamente em Minas, um miudinho ou um NEP, que é essa proposta do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, utilizando-nos das ferramentas que a doutrina espírita nos traz, de toda a visão panorâmica que a doutrina espírita nos abre, de toda a abrangência que a doutrina espírita nos traz ao pensamento, para que a gente consiga entrever, embora ainda não completamente, embora ainda muito aquém de toda a profundidade, para que a gente consiga entrever um pouquinho mais a grandiosidade do que está contido ali, naquelas lições aparentemente singelas, aparentemente simples, às vezes, para muitos, aparentemente tolas ou ingênuas do Evangelho do Cristo. Porque sabemos, como espíritas, em se tratando Jesus desse espírito crístico, ou um espírito puro, com bilhões e bilhões de anos de evolução, o Evangelho nada mais é do que a súmula, o compêndio de toda a sabedoria agregada por esse espírito, que vem compartilhá-la conosco na forma de sementes, que quando cultivadas com zelo, com carinho, com esforço, vão aos poucos se desenvolvendo, tornando-se em flores e frutos para a nossa alma e para aqueles que convivem conosco. Então, um dos objetivos dessa nossa manhã é buscarmos meditar um pouquinho mais acerca da importância desse estudo e o que a doutrina espírita de fato nos traz para fazermos essa jornada da letra ao espírito, da letra ao espírito, transformando o nosso ser a partir daquilo que nós lemos nas passagens do Evangelho. E essa frase, como muitos já devem ter imaginado, na verdade oriunda-se de uma frase do apóstolo Paulo. Ele que tão bem soube compreender essa finalidade maior do Evangelho, que não se prendia à letra, que não se prendia simplesmente a uma ritualística, a um conhecimento exterior, objetivo ou finalidade última, que é sempre a de transformar a criatura. Ele que vai, como falávamos ontem, também partilhar ou compartilhar a sua experiência de vida nas suas cartas, em especial na segunda carta aos Coríntios, quando lá no capítulo 3, versículo 6, ele vai nos dizer que se considerava um ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. O que Paulo queria dizer com isso? Ele que por muitos anos de sua vida colocou-se como um ministro de Deus, isto é, alguém que assume um compromisso com o Criador, um compromisso com a divulgação da mensagem divina, um compromisso com a edificação do reino, mas que por muito tempo, embora às vezes a sinceridade, a boa vontade, mas também aliado a isso ainda a vaidade ou a ignorância acerca de alguns aspectos, ele que muitas vezes se ateve a apenas um entendimento superficial do que era a proposta desse ministério. Ele que muitas vezes ficou mais preso à letra do que efetivamente ao Espírito, por decênios.
Ele que por muitos anos de sua vida, desde a juventude, esteve sempre muito acostumado aos estudos, ao exercício do intelecto, mestre que era rabino, com um futuro prestigioso, com um futuro muito promissor para a sua raça, para a sua família. Ele que era considerado um dos jovens mais exemplares, um dos jovens mais auspiciosos na divulgação da Torá ou da lei. Mas como falávamos, muitas vezes restringindo-se apenas a uma compreensão superficial, restringindo-se à letra e muitas vezes, por isso mesmo, caindo no fanatismo, no dogmatismo, dando mais valor àquilo que era exterior em detrimento daquilo que era interior, o que o levou a não compreender de pronto ou de início a mensagem do Cristo, a palavra inspirada de um Estevão. Ele que precisou tempo para perceber que, para além da letra, devemos buscar sempre o Espírito. E naqueles cristãos primeiros, em Estevão e outros, pôde ele perceber depois que haviam superado a questão do exterior, as ritualísticas, os formalismos, porque haviam entendido que a mensagem divina, acima de tudo, busca transformar os corações. As formas exteriores podem alterar-se, segundo os locais, segundo os tempos, são secundárias. No entanto, o Espírito é o primordial. A renovação do ser, o desenvolvimento das virtudes, do conhecimento que liberta das trevas da ignorância e do fanatismo. Isso é o Espírito, que dirá ele depois, concluindo esse versículo, pois a letra mata e o Espírito vivifica. A letra, se nos atemos à letra, se nos atemos apenas a um entendimento superficial da letra, muitas vezes patrocinamos ou cultivamos a ignorância, não caminhando, não evoluindo com o progresso das ciências, não caminhando, não evoluindo com o progresso, o entendimento da filosofia, do cosmos, do ser humano. Caminhamos muitas vezes para o fanatismo, que gera o preconceito, a intolerância. Por quê? Ainda nos atemos à letra que mata. Damos mais valor à forma exterior ou à embalagem da mensagem do que a mensagem em si mesma. Porque nós sabemos, a mensagem de Jesus é atemporal. A mensagem do Cristo, que fala diretamente ao Espírito e não à personalidade que somos, e por isso vale em todos os tempos, e por isso traz respostas aos espíritos de todas as gradações ou hierarquias da escala espírita. Essa mensagem, por ser mesmo a súmula da sabedoria espiritual, não poderia estar restrita ou limitada a uma cultura, a um povo, a um tempo. É em si mesmo, em sua essência, eterna, imortal. Acontece que, estando na terra e conversando com espíritos ainda muito distantes de uma compreensão mais elevada, espíritos que ainda precisamos, por exemplo, da linguagem humana para nos comunicar, porque ficamos a imaginar como se dá a comunicação nas esferas crísticas, onde a palavra não mais existe, não é mais necessária, mas Jesus estava na terra e falava com aqueles que estávamos na terra. Era preciso, portanto, envolver a mensagem imperecível, eterna, numa embalagem, na embalagem daquele contexto em que ele viveu, daquele tempo, daquele arcabouço cultural e religioso daquele povo, a fim de que pudesse fazer-se minimamente entendido, mas deixando sempre claro, aquilo não era a finalidade. A proposta é tirar ou aprendermos a extrair dessa embalagem o conteúdo, a essência fundamental, imperecível à alma. Essa é a proposta do Evangelho, e é com esse intuito que nós buscamos estudar, buscando extrair essa mensagem imperecível que conversa com a nossa alma hoje, nas situações que vivemos hoje, nas situações cotidianas, nos desafios que temos hoje. O Evangelho assim ganha vida em nossas vidas, porque trazemos essa mensagem para o nosso contexto vivencial. Caso contrário, ele permaneceria sendo não mais que um livro histórico, um relato de fatos passados que pouco ou nenhuma relação tem com a nossa vida hoje. Mas não é essa a proposta. A doutrina espírita, trazendo-nos, como veremos, ferramentas novas,
vai nos ajudar a fazer essa ponte da mensagem de Jesus com a nossa vida hoje, dando ou trazendo a ela vida. Como diz Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, as vozes do céu, ou as vozes dos Espíritos, vêm nos relembrar esses ensinamentos, fazendo com que a lei evangélica não seja mais letra morta em nossas vidas, mas pelo contrário, mensagem que vivifica, mensagem que dá vida, ou que traz vida, uma vida cada vez mais abundante, pela aplicação dessa mensagem em nossa vida. Então, essa é a ideia que Paulo quer nos transmitir, que a letra está para o espírito da mensagem, assim como o corpo está para a alma, para o nosso espírito, e é preciso aprendamos buscar o espírito. Então a grande proposta aqui, já vemos, é fazer uma jornada que tem 2 passos fundamentais, digamos, ou melhor, talvez 3. O primeiro deles, em busca de atender a esse objetivo fundamental do Evangelho, é conhecer a letra, conhecer as mensagens de Jesus, lê-las, não só lê-las, estudá-las, porque se o tomamos de fato como mestre, como poderemos segui-lo se nem ao menos conhecemos aquilo que nos deixou enquanto legado de ensinamentos? Como poderemos fazê-lo se não demos nem ao menos o primeiro passo, que é conhecer a letra? É claro, o Evangelho segundo o Espiritismo já faz para nós toda uma abertura, toda uma proposta, mas quantas e quantas outras passagens não puderam, seja por tempo, seja por circunstâncias, ou seja pelo objetivo da obra, serem ali abordadas, e que são passagens, não duvidamos disso, extremamente ricas. Quantas parábolas, quantas curas de Jesus, quantos, entre aspas, ditos milagres, ou fenômenos, realizações de Jesus, que não puderam ser por Kardec trabalhadas todas ali, mas que aguardam o nosso empenho, o nosso esforço por conhecê-las, desbravá-las, meditá-las. Então esse é o primeiro passo da jornada, conhecer a letra, ganhar intimidade com esses textos, porque só ganhando intimidade com esses textos, eu vou conseguindo fazer as correlações entre um texto e outro, eu vou começando a perceber como que as respostas, ou melhor, as dúvidas que surgem no estudo do Evangelho, encontram as suas respostas no próprio texto. Muitas vezes, quando juntamos 2 passagens que estão em evangelistas diferentes, que estão em livros diferentes, que estão às vezes no Antigo como no Novo Testamento, mas que unidas formam um todo, ou um entendimento, que separadas não poderíamos ter. Um fenômeno já antigo, que os antigos mestres da lei já o faziam, à época de Paulo, os rabinos, conhecido como harizá, ou um colar de pérolas, quando unidas por um fio condutor, nós vemos que todas aquelas pérolas, cada versículo, cada passagem, conectadas, fazem muito mais sentido. Então, conhecer a letra, porque quando a gente conhece a letra, quando a gente tem essa intimidade, quando você pega, por exemplo, um capítulo 1 do Evangelho de João, logo você percebe que aquele capítulo 1 do Evangelho de João é uma resposta, ou melhor, é uma explicação, um desenvolvimento de outro momento dos textos bíblicos, das Escrituras. Lá, por exemplo, no capítulo 1 do livro Gênesis, do livro Gênesis, que começa exatamente com isso: Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus o céu e a terra. E aí vai seguindo o texto. Mas o que João está dizendo para nós? Ou aquele está remetendo os seus leitores ao texto de Gênesis, como a dizer assim: querem entender melhor como é aquela criação, a criação divina? Querem entender melhor como se dá esse processo? E então ele começa a acrescentar: no princípio havia o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era divino. E aí ele vai explicando. Por quê? No versículo 1 de Gênesis nós temos já de cara um problema, que também nos remete à letra. Se não conhecemos a letra, se não conhecemos ou nos esforçamos até por conhecer
conhecer o significado das palavras no idioma original, porque hoje já temos muito recurso para isso, nós não conseguimos entender a profundidade do que o texto está nos falando. Porque lá no versículo 1 de Gênesis nós temos um problema. No seio da revelação monoteísta, no primeiro livro, e talvez um dos mais fundamentais dessa revelação monoteísta, no primeiro versículo nós temos a palavra Deus no plural. No princípio, criaram ou criou os deuses, Elohim, o céu e a terra. E agora? O primeiro versículo da revelação que fala do Deus único, eu tenho a palavra deuses, Elohim. Então o que João vem nos trazer de reflexão? Que os deuses, na verdade, aqueles Elohim, nada mais eram do que os representantes da divindade, espíritos que foram admitidos, e esse é o entendimento que alguns sabinos já tinham à época, nas assembleias divinas, e que atuam nessas assembleias como os espíritos que, em nome do Criador eterno, co-criam em plano maior os planetas, as constelações, que transformam, que moldam o fluido elementar ou o fluido cósmico universal, dando forma a isso e criando as escolas, criando os infinitos mundos que povoam o universo. Os Elohim, portanto, são os Cristos, o Verbo que recebe o pensamento divino e o cumpre, como nos dirão os Espíritos também na Revista Espírita, quando nos falam a respeito dos Messias, os Espíritos admitidos nos conselhos do Altíssimo, que têm a função de fazer cumprir a sua vontade. Como vem depois Emmanuel, dando mais uma pecinha ao quebra-cabeça, no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz, dizendo, ou falando-nos a respeito da criação da terra. E começa no primeiro item falando, comunidade dos espíritos puros, os verbos divinos, os Elohim, que se reúnem em nome do Criador para criarem em nome dele. Como nos dirá depois André Luiz, dando mais uma pecinha de entendimento, no capítulo 1, sempre o capítulo 1. O capítulo 1, como a nos dizer que é a origem, a gênese. O capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos, onde ele começa falando do fluido cósmico universal, onde vibram todos os seres e coisas, constelações e sóis, como peixes mergulhados no oceano. E nesse oceano divino, ali estão as inteligências já divinas que co-criam, na definição de André, em plano maior. Em plano maior. Falando-nos desse oceano do fluido cósmico universal. E aí a gente entende melhor o segundo versículo do Gênesis, porque o segundo versículo do Gênesis diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Que águas são essas, senão esse oceano do fluido cósmico universal, esse éter divino que, sob a tutela, a inteligência, o pensamento dessas inteligências divinas ganha forma, ganha propriedade, ganha substância. Quando nos diz lá, haviam as águas de cima e as águas de baixo que foram separadas, e a gente vai aprendendo, a matéria elementar é sempre a mesma, o fluido cósmico, que transformado pelas inteligências que conseguem manipulá-lo, vai se tornando todas as outras formas de matéria mais densas, as águas de cima, as águas de baixo. É o grande oceano do éter, trabalhado, manipulado ou tomado como elemento primordial pelas inteligências divinas. Então, como fazer essas pontes entre as três revelações se não conhecemos a letra, se não estamos familiarizados com a letra, com essas palavras-chave que nos projetam aos textos? Essa é a primeira etapa da jornada, que de fato já nos contribui, já nos leva à segunda etapa, que é fundamental, a busca do Espírito por trás da letra. Espírito aqui com E minúsculo, isto é, o pensamento, a ideia que está revestida pela forma da letra. Então, a letra é a embalagem, o espírito minúsculo é a ideia que ela embala, a ideia que ela traz.
E aprendendo a conhecê-la, a gente vai aos poucos abrindo essa embalagem em busca desse espírito minúsculo, que é a ideia que nós precisamos cada vez mais maturar, extrair, compreender, a fim de que possamos torná-la mais próximo possível daquilo que de fato Cristo e os seus prepostos quiseram nos transmitir. Então o segundo passo aí dessa jornada é, depois de conhecer ou ganhar intimidade com a letra, buscar o Espírito, que nós já ilustramos aqui com esse exemplo, porque aqui ilustramos não só o conhecimento da letra, mas também já a partir do conhecimento da letra e das conexões que isso nos permite, o entendimento do Espírito da letra. Aquele texto da criação do Gênesis capítulo 1, que nos parecia ingênuo, que parecia por muitos séculos para a ciência e mesmo para os interpretadores desses textos uma visão muito pueril, uma visão de Deus muito ingênua, um Deus que parece um criador mágico que no instante por outro criou tudo. Não, o texto agora vai ganhando profundidade, porque a gente está buscando o Espírito. E para que tudo isso? Para o passo fundamental, sem o qual todo esse estudo será inútil, sem o qual estaremos apenas ainda informados, mas não evangelizados. Porque o passo fundamental é partir do espírito minúsculo, isto é, da essência da mensagem, para o espírito com E maiúsculo, para o nosso espírito, para a transformação do nosso ser. Como essa mensagem vai pousar em nosso coração, ou adentrar o solo da nossa alma, do nosso coração, transformando, redundando em frutos. Sem isso, estaremos ainda presos apenas aos raciocínios, estaremos presos ainda apenas ao primeiro passo do processo, sem realmente nos transformarmos a partir desse texto. Essa é a jornada fundamental que nós buscamos, da letra ao espírito. Letra, espírito com E minúsculo, a ideia é espírito com E maiúsculo, nós. Essa é a jornada, ou o ministério do qual Paulo nos falava. A letra por si só mata, mas o espírito vivifica, o espírito da vida, porque então aquelas leis ou aquele entendimento agora se transforma em nós, em algo novo, ou melhor, nos transforma em um novo ser. Por isso a comparação do pão, quando Jesus compara a sua mensagem ao pão, porque a fim de que o pão cumpra o seu papel, que é nos fortalecer o nosso corpo, é preciso que o digiramos, é preciso que nos alimentemos dele, façamos a digestão para que aquele pão agora faça parte do nosso corpo, aquela substância agora se incorpore ou se agregue ao nosso corpo. Assim também com relação ao pão divino, é preciso buscá-lo, alimentarmos-nos dele, mas também digeri-lo, a fim de que ele se incorpore agora ao nosso ser, ao nosso modo de ser. Por isso Jesus diz: sou o pão divino, o pão que alimenta, que enriquece, que agrega ao nosso ser. Esse é o ministério que Paulo falava, e essa é a proposta de todos nós enquanto espíritas. Uma das propostas fundamentais do espiritismo, nos ajudar nesse processo, ou nessa jornada da letra ao espírito, tornando ou trazendo para nós novamente a essência da mensagem que por séculos ficou soterrada, por séculos ficou mergulhada por debaixo dos interesses humanos que nós colocamos ou projetamos sobre essa mensagem. Porque embora Jesus tenha trazido essa mensagem e alguns espíritos a tenham compreendido, com o passar dos séculos, aos poucos fomos nos afastando novamente do espírito, da essência essa que Paulo, os apóstolos e tantos outros lutaram tanto por preservar, e fomos voltando à letra que mata. Fomos voltando a dar mais valor àquilo que era superficial, transitório, movidos por interesses também transitórios, interesses políticos, interesses de influência, interesses de status, e fomos aos poucos soterrando a pureza da mensagem com uma série de entendimentos
de ilações equivocadas a respeito da profundidade daqueles textos. E a mensagem do Cristo, no decurso dos séculos, em essência, foi se perdendo. Mas era também um trabalho dos séculos, movido aí por duas alavancas que veremos, recuperar essa mensagem e trazê-la em sua profundidade, em sua plenitude, resgatá-la para que ela seja o código moral da nova era, o código moral dos novos tempos. Eis a proposta fundamental da doutrina espírita, como nos dirão os próprios espíritos, o próprio Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, em O Livro dos Espíritos. Na questão 627, por exemplo, os espíritos nos dirão, respondendo a Kardec, que uma das suas tarefas primordiais é justamente tornar claras essas mensagens, essas alegorias, essas parábolas de Jesus, muitas vezes mal interpretadas por conta do orgulho e dos interesses humanos, torná-las agora claras, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância. Como nos dirão também os Espíritos, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, eis que são chegados os tempos em que todas as coisas precisam ser restabelecidas, a fim de iluminar os caminhos, dissipando as trevas da ignorância e das paixões humanas, que projetavam na mensagem do Cristo algo que ela não é, objetivos que ela não tem, objetivos que nos levaram a ferirmos uns aos outros, a criar muros ao invés de pontes, algo que não está no Evangelho. Então, dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos, dirão os Espíritos. Eis a nossa tarefa, resgatar dos escombros a figura do Cristo, a figura do seu Evangelho. Como veremos um pouco na segunda parte, quando traremos aqui um exemplo mais claro de como fazer esse processo, essa jornada da letra ao Espírito. Mas, como nos dirá Kardec, no capítulo 1 do livro A Gênese, livro que esse ano completa os seus 150 anos, livro muito importante para nós de ser lido, porque vai ter essa visão panorâmica, ou a grande contribuição da doutrina espírita por um lado e da ciência por outro, no entendimento das Escrituras, no entendimento, no resgate desses textos. Kardec, no capítulo 1, lá no item 41 do livro A Gênese, vai nos dizer que a doutrina espírita, longe de destruir ou de negar o Evangelho, pelo contrário, vem confirmá-lo, explicá-lo e desenvolvê-lo, esclarecendo os pontos obscuros, esclarecendo as passagens que pareciam inadmissíveis na boca de Jesus, passagens que ao primeiro olhar parecem nos chocar, mas que nos faltava apenas a chave de entendimento. E depois desse processo, Jesus agora ganha uma nova dimensão ao nosso olhar. É bonito ver isso na própria boca de Kardec. Jesus já não é mais apenas um filósofo, Jesus é um Messias divino. Que essa é uma das grandes contribuições da doutrina espírita também ao nosso ver. Resgatar a imagem do Cristo mais próxima daquilo que de fato ele era. Não o Cristo criado pelos homens, não o Cristo criado pela teologia, não o Cristo que é Deus, portanto inalcançável, inatingível, não também o Cristo que é um reflexo das paixões humanas, aquele revolucionário, movido muitas vezes de agressividade, como muitos o veem, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, o Cristo como ele é, o Messias divino, o representante neste planeta do Criador, mas criatura como nós, que também trilhou os caminhos da evolução. Resgatar essa imagem do Mestre vivo, não o Salvador que não exige de nós ou que não nos impulsiona ao processo de transformação, não um Salvador miraculoso que, pelo simples fato de reconhecermos ele como Salvador, nos transporta ao céu. Não, o Mestre, o guia, o modelo. Essa é a proposta, esse é o ministério do qual nós estamos incumbidos enquanto cristianismo redivivo, revivendo aquilo pelo qual Paulo lutou lá atrás, por, entendendo essa mensagem, esculpi-la agora em nossos corações, e pelo nosso trabalho esculpi-la também, ou auxiliar os outros a fazê-la em seus corações. Por isso dirá o apóstolo Paulo, também nesse capítulo 3 da sua segunda carta aos Coríntios: porque é manifesto que sois
a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. Ou seja, essas leis agora, não mais apenas no raciocínio, não mais iluminando o nosso intelecto, mas escritas definitivamente nas tábuas do coração. Não mais nas tábuas de pedra, não mais em revelações exteriores, que permanecem ali muitas vezes distantes da nossa vida, mas inscritas ou esculpidas em nossa alma. Porque esse é o objetivo que já os profetas falavam lá atrás. Jeremias, por exemplo, retomado também depois por Paulo na sua carta aos Hebreus, mas Jeremias lá no capítulo 31, falando ali em nome, ou inspirado pelo Criador, Jeremias dirá: eis que virá um tempo em que farei uma nova aliança com Israel, ou com a humanidade inteira. Porei as minhas leis no seu entendimento e as escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus e eles serão meu povo. E naquele dia ninguém mais ensinará ao seu irmão ou ao seu próximo dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Olha a beleza disso. Escreverei as minhas leis no seu coração. Essa é a meta. E a doutrina vem como nunca trazer-nos ferramentas fundamentais, imprescindíveis para fazer esse resgate. Porque, como falávamos, por século, essas letras estiveram soterradas. O Evangelho, por muito tempo, se resumiu para muitas criaturas a um breviário para o genuflexório, na definição de Emmanuel no prefácio de Caminho, Verdade e Vida. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é roteiro, é elemento imprescindível para a nossa condução do dia a dia, para a legislação, para a administração, para o serviço, para a obediência, não só individual como coletivamente. Para o Cristo não existem linhas divisórias entre oficina e templo, entre o profano e religioso. Toda a terra é o altar de Deus, toda a terra é a nossa oficina. Somos convidados, portanto, em cada instante, em cada contexto, a trazer essa mensagem como condutora da nossa vida. E coube, portanto, a duas grandes forças, duas grandes alavancas, a fazer esse processo de resgate. Primeiro, trazendo de volta a nós o acesso à letra. E depois, trazendo-nos recursos para vencermos a letra em busca do Espírito. Então, por um lado, teremos a primeira grande força, que foi chamada a cumprir o seu papel quando a religião por séculos permanecia estagnada. Quando a religião por séculos, presa nos estreitos limites do dogmatismo, do fanatismo e do interesse transitório, limitava o pensamento humano, a ciência e a filosofia de alçarem voos mais altos. Deus, então, através dos seus mensageiros e missionários, convida a ciência a fazer ou a romper a primeira brecha no muro da ignorância. Claro, com missionários que pagaram o preço do sacrifício, o preço daqueles que se colocam como servidores da verdade, muitas vezes dando a própria vida em benefício da coletividade, em benefício do futuro. Então, na Idade Média, em que a religião havia estagnado o seu pensamento nas velhas compreensões de mundo, de criação, do universo de Deus, entendendo Deus muito mais como um ser humano com poderes especiais, um universo que girava muito mais em torno da Terra e que era muito aquém da grandiosidade do universo, a ciência então vem cumprir o seu papel de, com toda a sua força, a força dos fatos da observação, ir abrindo aos poucos esse muro da ignorância. Após, sobretudo, a reforma protestante, em que nós tivemos uma maior abertura ou uma libertação parcial da ciência e da filosofia do jugo da religião, que limitava a sua ação, nós começamos, com o iluminismo e com todo o desenvolvimento gradativo das ciências, a entrever um novo mundo, um novo universo. Não mais um universo centrado na Terra,
que era o centro de todos os interesses do Criador. Agora vimos que a terra nada mais é que um grãozinho no infinito do infinito. Como então conciliar aquela visão antiga de um Deus muito humano, de um Deus que tem na terra o centro de todas as suas atenções, com a grandiosidade que os nossos telescópios viam? Como conciliar aquele Deus que se fazia tão pequeno em nosso pensamento a ponto de dar mais valor às formas pelas quais era adorado, aos templos, à maneira, aos rótulos, do que efetivamente a essência? Como conciliar tudo isso com esse infinito universo grandioso que a ciência nos abria? Então, a ciência por si, com o seu movimento, coloca muitas das nossas ideias acerca de Deus e do universo em xeque, buscando ou intimando-nos a repensar o nosso entendimento do Evangelho, das Escrituras como um todo. A ciência foi colocada em xeque, ou melhor, a religião foi colocada em xeque pela ciência. E aos poucos ela foi esclarecendo para nós muitas das leis naturais que antes desconhecíamos, mostrando que, na verdade, muitos dos nossos entendimentos acerca de fatos ou fenômenos do Evangelho não poderiam ser como até então entendíamos: milagres, o sobrenatural, algo que suplantava as leis da natureza. Como pensar num Criador que se contradiz a si mesmo, passando por cima das leis que Ele criou, passando por cima daquilo que Ele estabeleceu? Então a ciência vem esclarecendo aos poucos as leis naturais, o universo infinito, as estrelas, que antes eram vistas nada mais do que como luzes fincadas por Deus num firmamento fixo. Não, agora, antes um universo centrado na Terra, agora um universo que não tem centro, porque é infinito. Agora múltiplas estrelas, múltiplas constelações, tudo isso falando-nos dessas leis naturais. Podemos entender melhor o corpo humano, o porquê das enfermidades. Podemos devassar o mundo do infinitamente pequeno, assim como do infinitamente grande. Então, por um lado, a ciência material trouxe um novo entendimento acerca de muitas passagens do Evangelho, porque nos mostrou que o sobrenatural, na verdade, não existe. É apenas algo que ainda não entendemos, das leis naturais, das leis físicas, que são tão divinas quanto as leis morais. Então, por um lado, a ciência traz uma das chaves de entendimento das Escrituras. Uma das chaves de entendimento, por exemplo, daquele primeiro texto, daquela primeira parte do livro Gênesis. Não uma criação instantânea, não uma criação em 7 dias, mas sim em longos períodos, marcados pela evolução, marcados pelo desenvolvimento gradativo, até que pudéssemos ter a Terra, como ela é hoje, nossa escola. Então, como entender a Gênesis no sentido mais profundo, sem o conhecimento que a paleontologia nos trouxe, que a geologia nos trouxe, que a biologia nos trouxe, tudo isso acrescentando para nós entendimento? Como também entender um pouco aqueles textos de maneira mais profunda, sem as ciências humanas, sem as ciências, por exemplo, que estudaram o contexto em que Jesus viveu, a cultura daquele povo, a paleontografia, trazendo-nos novos entendimentos acerca do contexto cultural, linguístico, literário daquele povo. Como entender o judaísmo daquela época, ou como entender o Evangelho do Cristo sem entender muitas das perguntas, dos assuntos que eram tratados naquele contexto. E o próprio Kardec irá nos falar isso na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, lá na parte 3, Notícias Históricas. Se equivoca, ou a muitos equívocos estamos sujeitos se não levamos em conta aquele contexto em que Jesus vivia, com quem ele dialogava. Muitos dos seus gestos, muitas das suas ações, muitas das suas respostas nada mais eram do que respostas às perguntas, aos questionamentos, a passagens do Antigo Testamento, a momentos ou as circunstâncias em que aquele povo vivia. É preciso, portanto, conhecer esse contexto. E a ciência humana, as ciências humanas, a historiografia, a paleontologia, a paleografia, vão nos ensinando a entender melhor isso. Como, por exemplo, mais recentemente,
com a descoberta dos textos em Nag Hammadi, os manuscritos do Mar Morto, em que podemos ter uma visão melhor do judaísmo daquela época, o que levou aos pensadores, aos estudiosos dos textos bíblicos, a terem uma nova visão, novas perspectivas sobre o apóstolo Paulo, até então tão incompreendido. Então, por um lado, as ciências humanas, mas por outro lado, a ciência espírita, aquela que vai tratar não do domínio das coisas materiais, mas do domínio das coisas espirituais, não do domínio dos fatos e dos fenômenos, mas no domínio das causas e das finalidades. Porque se há a ciência material cujo objeto de estudo é a matéria, o Espiritismo vem como a ciência do Espírito, cujo objeto de estudo é a revelação. Revelação que vem também nos trazer informações acerca daquilo que a ciência material não alcança, mas revelação que até então não havia sido metodizada, sistematizada. Não conhecíamos, embora esses conhecimentos estivessem esparsos ao longo de todos os tempos e de todas as civilizações, não tínhamos uma visão mais completa, mais coesa das leis espirituais, que a doutrina espírita agora vem condensar e compilar. Então, como entender as passagens do Evangelho sem entender a inter-relação entre mundo material e mundo espiritual? Sem entender mediunidade, sem entender reencarnação, lei de causa e efeito, hierarquia espiritual, sem termos um novo entendimento de Deus? Como entender o Evangelho sem entender aquilo que a doutrina espírita nos traz? Então ela tem também o seu contributo, a sua parcela de contribuição, para que a gente, munidos agora dessas duas chaves, possamos acessar o tesouro escondido das Escrituras. É o que Kardec irá falar no capítulo 4 do livro A Gênese. Quando fala do papel da ciência no estudo da Gênese, no estudo das Escrituras como um todo, dirá ele: precisamos dessas duas chaves, sem as quais não acessaremos, embora ainda muito distante de todo o conhecimento, não acessaremos um conhecimento mais aperfeiçoado dos textos que nos são trazidos. Não conseguiremos superar a letra em busca do espírito, um espírito mais aprofundado, mais aperfeiçoado da ideia que está por trás da forma. Munidos dessas duas chaves, podemos acessar. Mas mais do que isso, e aqui gostaríamos de destacar, na busca desse espírito dos textos do Evangelho, há um recurso que muitas vezes não valorizamos. Há um recurso que muitas vezes nos esquecemos. Porque buscar o entendimento da mensagem de Jesus é, na verdade, estabelecer com Ele um diálogo, de espírito a espírito. Como Jesus mesmo disse a Simão Pedro, já após a crucificação, quando veio visitá-lo certa vez na casa do caminho: Pedro, quando quiseres conversar comigo, lembra que o Evangelho tem a minha palavra. Isto é, no estudo do Evangelho, nós conversamos com Jesus, nós dialogamos com Jesus, porque quando acessamos o espírito da mensagem, na verdade estabelecemos uma ponte mental com o espírito que inspirou essa mensagem, que a criou, que lhe deu origem. Isso é, na verdade, ler e estudar, instruir-se. Como nos diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, capítulo 4, um livro nada mais é do que um imã vigoroso que nos leva a um processo de telementação, em que nos conectamos com os espíritos que inspiraram esse livro, cujas ideias estão aqui resumidas. Nós nos conectamos com eles, onde quer que estejam, no espaço e no tempo. É, portanto, estabelecer um diálogo com Cristo, e estaremos sempre com o entendimento pobre, limitado do texto, da mensagem do Evangelho, se não buscarmos desenvolver essa conexão mental com Jesus, que se dá sobretudo pelas vias de uma faculdade por nós ainda muito pouco desenvolvida ou cultivada, que é a da intuição. Quando vai falar da redação dos textos definitivos, em que Emmanuel diz que os espíritos ou os mensageiros de Jesus presidiram a escrita desses textos junto aos apóstolos, os inspirando, colocando ali mensagens ou maneiras de transmitir a mensagem que nem mesmo os apóstolos escrevendo talvez soubessem que faziam, mas enfim,
eram inspirados. Quando Emmanuel vai falar disso no livro A Caminho da Luz, capítulo 14, ele vai dizer o seguinte, que por muitos séculos não temos conseguido acessar o sentido mais profundo da mensagem de Jesus, porque não temos buscado essa intuição. Porque dirá ele, portas adentro do coração, só a essência deve permanecer para as criaturas. E no que diz respeito às conquistas sublimadas da fé, a intuição deve marchar à frente da razão. Emmanuel estaria com isso desprezando uma fé raciocinada? Não, pelo contrário. Está nos convidando a desenvolver essa faculdade que é uma faculdade do Espírito, que será a faculdade do novo milênio, da nova era, um novo sentido ainda embrionário em nós, mas que nos compete desde já cultivar, porque é o sentido que nos conecta com as esferas superiores. É a ponte que abrimos à inspiração do mais alto, fecundando a nossa mente com ideias que por nós mesmos não conseguiríamos acessar. Isto é, criar um vínculo mais estreito com Cristo e os seus mensageiros, para acessar a mensagem em nível mais profundo. E como podemos fazer esse desenvolvimento da intuição, que é tão fundamental no estudo do Evangelho? Quando a gente vai ter aqueles insights, aqueles entendimentos que não vão ver nos livros, aqueles insights que vão conectar a mensagem que a gente está lendo da nossa vida agora. Como é que a gente desenvolve isso? Emmanuel, mais uma vez, nos traz uma dica, uma orientação, agora no livro Emmanuel, capítulo 7, cujo título é Desenvolvimento da Intuição. Emmanuel nos convidando a desenvolver a intuição. Dirá ele, amor, devotamento, fé sincera, perseverança, elementos fundamentais para desenvolver isso. Porque para acessar o nível mais profundo do texto, eu preciso primeiro, antes de apenas raciocinar em torno do texto, senti-lo. Eu preciso sentir o que animava o coração do Cristo quando falava aquelas palavras. Eu preciso sentir o que animava o coração de um Paulo quando falava aquelas palavras. Por isso, quando Nicodemos procura Jesus, está em Boa Nova, capítulo 14, a primeira coisa que Jesus diz a ele, Nicodemos, antes de raciocinar em torno da lei, você precisa senti-lo, Nicodemos. Caso contrário, não entenderás. O que André Luiz também ouviu de Narcisa, no capítulo 1 do livro Os Mensageiros, intitulado A Renovação, quando ela diz, enquanto o homem se engolfa apenas em raciocínios, os ensinamentos do Cristo não parecem mais do que algo comum. Mas quando se lhe desperta o sentimento superior, quando ele desenvolve ou cultiva o seu coração pelo amor, pelo trabalho, pelo devotamento, pela fé sincera, o seu sentimento superior aflora e a mensagem de Jesus ganha aspectos antes inacessíveis ao seu entendimento. É a intuição, é a conexão com as esferas superiores, com os benfeitores que sempre nos ajudam no processo de estudo do Evangelho. Porque esse estudo não é feito só por encarnados. Na verdade, aonde quer que exista um coração realmente disposto a estudar e a compreender o Evangelho, ali estarão os benfeitores do alto, semeando com Jesus. No capítulo, ou melhor, na questão 122 do livro Consolador, Emmanuel nos dirá ainda, a respeito do desenvolvimento da intuição, esforço perseverante, sinceridade do coração e meditação sadia, elementos essenciais para alcançar essa conexão. Porque como nós poderíamos refletir a beleza das estrelas se o lago do nosso pensamento ainda permanece revolto? Como refletir a beleza das estrelas num pensamento turbulento, agitado, num pensamento que não sabe aquietar-se, conectar-se com as estrelas? As estrelas cadentes que nos vêm esclarecer acerca dos ensinamentos de Jesus. Então esse é um outro ponto que gostaríamos de deixar aqui, nessa primeira parte, acerca da importância do estudo do Evangelho. Não alcançaremos essa jornada, que é o objetivo de todos nós, da letra ao espírito, sem esses recursos. O
conhecimento profundo da doutrina espírita, com tudo aquilo que nos traz, as chaves que nos proporciona de entendimento dos textos, naturalmente agregando aí também o conhecimento da ciência material, mas o desenvolvimento das nossas capacidades espirituais de conexão com o alto a partir dessa faculdade da intuição. Porque ela é que realmente vai nos permitir ir em níveis ou camadas mais profundas do ensinamento de Jesus. E isso só o fazemos com amor, com devotamento, com perseverança, com sinceridade, com fé. Como nos dirá Emmanuel, no capítulo 68 do livro Pão Nosso, em que ele vai comentar um versículo de Paulo também: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ele vai dizer a respeito do estudo do Evangelho: grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Mas é difícil demais, mas é complicado demais de entender, quanto mais de viver. Alguns encontram obscuridade nos textos, outros perseveram em, olha a expressão, questiúnculas literárias, presos à letra que mata, sem buscar a essência. Inquietam-se, protestam, rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. O pão divino, envoltório humano, qual a gente está buscando? Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre, porque permanecem dormindo, vítimas da paralisia das faculdades superiores. Aqui, intuição, conexão com Jesus. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. Esse é um ponto fundamental. Porque quem vai nos ensinar, ou quem vai nos abrir os textos das Escrituras, não somos efetivamente nós mesmos apenas. Claro, o nosso esforço é fundamental, mas sem o amparo do alto, que fecunda-nos com novas ideias, ainda distantes do nosso alcance, estaremos sempre no mesmo patamar de entendimento, no mesmo patamar de compreensão, muito aquém daquilo que realmente o Evangelho é. Porque essa é uma grande lei do universo. Quem está em cima tem o dever perante a sua consciência, perante o Criador, de amparar, de fecundar os círculos menores ou ciclos anteriores da jornada evolutiva com aquilo que já aprenderam. E o Evangelho nada mais é do que isso: o grande investimento do alto, o grande investimento divino nas criaturas humanas, o para com as criaturas humanas. Compete agora fazer também o nosso movimento, a fim de que, integrado esse esforço, Criador e criatura, Jesus e nós, possamos dar mais um passo no entendimento do Evangelho. Damos uma pausa agora de uns 20 minutos, retornamos depois para dar continuidade às nossas reflexões. E aí a gente retoma a conclusão de trabalho com o Arthur. Então, nessa segunda parte, retomando as nossas reflexões, a gente vai conversar aí por mais uns 25 minutos, meia hora, depois a gente abre para alguns questionamentos que possam existir, mas a gente queria nessa segunda parte trazer aqui um exemplo para juntos fazermos esse exercício, percorrermos essa jornada da letra, passando pelo espírito minúsculo aí, que é a captação da ideia, o entendimento da mensagem por detrás da letra, para a gente chegar então ao espírito com E maiúsculo, isto é, quando a ideia pousa em nós, adentra o nosso coração, transformando o nosso ser, transformando aquilo que somos em um novo ser,
mais aperfeiçoado, mais harmonizado com as leis divinas. E para isso nós selecionamos um texto de Jesus que é realmente difícil de entender, mas que cada vez mais nós vamos percebendo a grandiosidade de Jesus, da sua mensagem, como ele, Espírito puro que era, tinha essa capacidade de devassar mesmo séculos, olhando para o futuro da humanidade, olhando para esses tempos que vivemos hoje, os tempos aí da transição, os tempos que marcam o nascimento ou as dores do parto de uma nova humanidade. Esse discurso em que ele resume ou condensa algumas das características desse processo de transição, culminando, enfim, com a edificação, com o nascimento de uma nova humanidade, agora construída ou baseada nos valores das leis divinas, fundamentada no Evangelho. Estou falando, portanto, do chamado, conhecido sermão profético, que Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, vai com o seu olhar penetrante, com o olhar dessa alma que já consegue devassar os tempos, vai nos falar a respeito dos tempos que hoje vivemos e como temos identificado o quanto essas falas hoje fazem sentido, o quanto por detrás da alegoria, do simbolismo da qual Jesus utiliza, nós temos ali grandes verdades que caracterizam ou nos trazem um panorama, uma figura, um desenho dos tempos que nós vivemos hoje. Mas em especial nós selecionamos 3 versículos que a gente vai ler, ver assim, como parece no primeiro momento, no primeiro olhar, difícil de entender, quando nos fixamos a ler, e então vamos recorrer aí às ferramentas que nós estudamos na primeira parte, sobretudo a revelação espírita, e nós vamos ver como os próprios espíritos vêm dialogar com o Evangelho, explicando, mudando talvez os termos, tornando os termos mais claros, mas principalmente abrindo para nós os véus da letra, explicando para aqueles que têm olhos de ver, para aqueles que já treinaram o olhar, para aqueles que já afinaram a intuição, explicando os textos aparentemente difíceis. Então, capítulo 24 de Mateus, versículos 29 a 31, nós temos a seguinte fala de Jesus: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E aí? É a volta de Jesus, o segundo advento do Cristo, na nuvem, etc., com seus anjos, as trombetas, o juízo, o dia do juízo, como em geral, ao longo dos séculos nós temos imaginado, e ainda hoje muitos corações, com todo respeito às suas compreensões, ainda entendem o que seja esse processo de mudança da terra, ou o dia do juízo, o dia do grande julgamento, aguardando muitas vezes fenômenos espetaculosos, grandes cataclismas. O sol escurecerá, a lua não dará mais o seu brilho, as estrelas vão cair do céu, algo que foi muitas vezes figurado no Armagedon ou no Apocalipse, que se tornou quase que uma palavra assim, apocalíptica, mas na verdade Apocalipse do grego nada mais é do que revelação, bem distante daquilo a que associamos a palavra Apocalipse, porque em geral quando falamos Apocalipse, lembramos destruição, cataclismos, acontecimentos espetaculosos. Por quê? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então Jesus aqui falava dos tempos que hoje vivemos, tempos de fato de aflição, especialmente aflição moral,
Porque apesar de todas as conquistas humanas, dos píncaros do progresso, da ciência terrena, da tecnologia, que aproximou os continentes, aproximou todas as inter-relações humanas, mas em que as criaturas ainda vivem muitas vezes distantes umas das outras, embora muito próximas, embora às vezes partilhando o mesmo lar. Píncaros na ciência material, na medicina material, mas ainda grande aflição e angústia na alma, pela ausência de propósito, de sentido para a vida, pela entrega desregrada e desequilibrada, como falávamos ontem, à busca do que é transitório em detrimento daquilo que é o convite maior da sua alma, o infinito, o Criador, a comunhão com o Criador. Então, de fato, vivemos tempos de aflição. Jesus nos disse que o processo de transição não se daria de maneira indolor. Aliás, nesse mesmo sermão, ele usa o exemplo que já citei. Ele compara a construção dessa humanidade nova a um parto. E todo parto tem as suas dores, as suas lutas, para que saia de dentro de nós essa nova proposta de ser indivíduo, de ser família, de ser sociedade, de ser humanidade. As dores do parto. Dores do parto que não são o fim. Jesus faz questão de esclarecer isso. Nesse mesmo sermão ele diz: essas dores virão todas, até mesmo cataclismas talvez, mas cataclismas que sempre existiram na terra, porque são da lei natural. No entanto, não são o fim. Ele deixa isso bem claro. O fim será quando este evangelho for pregado a todas as criaturas. Em outras palavras, quando todas as vidas forem regidas pelo amor, pela fraternidade, pelo bem, pela abnegação, então teremos o fim de um tempo para um começo de um novo tempo, novos tempos, novo céu, nova terra, como está dito lá em Apocalipse, porque o antigo céu e a antiga terra já passaram. Um novo entendimento do universo, um novo entendimento de Deus, um novo entendimento de nós. É sobre isso que o sermão profético fala. Mas, como vimos também na primeira parte, é preciso resgatar para esses novos tempos algo que havia se perdido. Algo que é, na verdade, aquilo que o sol é para a vida física na matéria. Algo que é o que alimenta a vida moral e espiritual na terra. A fonte da qual derivam ou se originam todos os conhecimentos elevados, todas as inspirações mais elevadas e mais nobres que possam vir à terra e ao pensamento humano. Todos, se remontarmos à origem, vão estar na terra associados a um ser, que é para a terra, para a vida moral na terra, o que o sol é para a vida material na terra, imprescindível. Que ser é esse que é o sol espiritual da terra? O Cristo, seu Evangelho. Como está dito lá no capítulo 1 do livro Renúncia, o Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos. Alcione ouve isso do seu benfeitor, do benfeitor espiritual, Antênio, se não me engano, que falava ali aqueles espíritos de sírios que intentavam voltar à terra. O Cristo é o sol espiritual. Naturalmente, representado no mundo pela sua permanente mensagem, pela sua imorredoura mensagem, que é o Evangelho. Então o Evangelho é o sol moral da humanidade, porque resume todas as outras revelações e as aperfeiçoa, porque nele temos a súmula, temos o exemplo maior do que é uma vida vivida com Deus, uma vida harmonizada com as leis divinas. O Evangelho é o sol moral da terra. Acontece que, como vimos na primeira parte, com o passar dos séculos, esse sol, a luz desse sol foi sendo obscurecida, foi sendo bloqueada. O sol escureceu. Principalmente por quem? Por justamente aquela instituição, aquele grupo que tinha um papel fundamental, refletir para o mundo a luz do sol,
Quem faz isso, materialmente falando? Ou o que faz isso? A lua, não é? De onde vem a luz da lua? Do sol. Então, com o passar dos séculos, nós, os cristãos, as instituições que assumiram essa tarefa de serem para o mundo o reflexo da luz solar do Cristo, passamos desviados por outros interesses, transviados ou contaminados ainda pelos interesses transitórios. Passamos não só a obscurecer a luz do sol, porque tiramos essa luz do acesso a todos, ou projetamos por sobre essa luz vários véus que impediam as criaturas de entender a sua verdadeira profundidade e dimensão, e mais do que isso, deixamos de ser para o mundo o reflexo da luz solar do Cristo. O sol escureceu e a lua não dava mais a sua luz. O evangelho foi abafado. Para termos ideia, até não pouco tempo no Brasil, no início do século XX, poucas pessoas tinham acesso ao texto do evangelho. Eurípides Barçanufo só o teve porque era amigo de um padre de sua cidade que lhe emprestou uma Bíblia. Isso pensando em termos aqui do Brasil, mas até o século XV, por aí, antes da Reforma, quase ninguém tinha acesso aos textos do evangelho, que ficava trancafiado dentro dos mosteiros com os teólogos que tinham a prerrogativa, o privilégio de interpretar aquilo a seu bel prazer, muitas vezes. A luz do sol havia sido escurecida, mas o progresso é uma lei, e os missionários do progresso sempre vieram em todos os tempos, e é assim que vemos com o Lutero um primeiro esforço de trazer novamente a luz desse sol à humanidade. Ele, com sua coragem, enfrenta as resistências de então e lança a tradução dos evangelhos para o alemão, praticamente fundando com isso, juntamente com seu amigo Melanchthon, praticamente fundando com isso a língua alemã como hoje a temos, a versão popular, a tradução de Lutero dos evangelhos, das escrituras para o alemão, começando um primeiro movimento que na verdade havia sido começado lá atrás, antes por outros missionários, Wycliffe, Jan Hus, Jerônimo de Praga. Não por acaso nós sabemos quem são eles: Jan Hus, nosso querido Kardec; Jerônimo de Praga, depois benfeitor espiritual de Leon Denis, a mesma turma. Começaram os questionamentos e deram base, o ambiente para que Lutero viesse depois, dando um passo além. Depois voltam eles mesmos, dando um passo mais além, para trazer novamente a luz desse sol às criaturas, para que o evangelho pudesse ser esse sol a iluminar os novos tempos, a nova era, a fim de que nós, enquanto lua, que temos a missão de refletir para o mundo a luz solar do Cristo, pudéssemos agora, entendendo melhor essa mensagem, realmente transmiti-la com pureza, sem influências, sem obscurecê-la pelas nossas paixões. Então aí a gente vai entrando num sentido mais profundo do texto, porque diz aqui, no auge desse momento em que a luz do sol havia se apagado e a luz da lua também, isto é, naquele tempo do auge do materialismo, em que as conquistas da fé haviam sido relegadas a segundo plano, por conta desse movimento pendular que nos é característico, de um excesso ao outro, o excesso do fanatismo, do dogmatismo, nos levando à negação plena. Aqueles textos são textos apenas históricos, esqueçamos isso, porque é um passado obscuro da humanidade. Então, no momento mais drástico, talvez, eis que as estrelas cairiam do céu. As estrelas cairiam do céu. E aí a gente vai ao prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos ler aqui pausadamente para a gente ver se há alguma correlação entre esse texto e o texto que acabamos de ler do sermão profético. O texto do sermão profético, ou melhor, o texto do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo começa assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus,
qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Os Espíritos do Senhor, estrelas cadentes, que vêm no momento de treva abrir os olhos para que possamos enxergar de novo aquele sol que havia se escurecido. Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, mesma palavra com o mesmo sentido que lá no sermão profético está: as potências dos céus serão abaladas, estarão em movimento, serão movimentadas por aquele que é o Senhor das estrelas. A expressão, por exemplo, o Senhor dos exércitos, tão conhecida do Antigo Testamento, também pode ser entendida, sabe como? Adonai Tsevaot, que significa também o Senhor das estrelas. Os Espíritos do Senhor, que são as estrelas do céu, sob as suas ordens, as hostes, os exércitos no sentido positivo, que se movimentam quando receberam dele a ordem, entendendo que são chegados os tempos em que, estando o sol obscurecido e a lua também, era preciso as estrelas, na noite densa pela qual a humanidade passava no século XIX, do materialismo, do niilismo, que fazia o homem voltar-se apenas para a matéria, para o que era transitório, novamente acender luzes na treva do pensamento humano. Olha como Deus se conecta. Se a gente não conecta isso, a gente não percebe que esse texto do Espírito de verdade, a nosso ver, o próprio Mestre, é uma resposta direta, é uma alusão direta ao sermão profético. Há um texto aparentemente hermético, fechado, porque sabemos pela ciência de hoje, o sol não pode cair. Tem isso, o sol não vai apagar. Um dia vai apagar, mas daqui a bilhões de anos. Então essa transição não se dará como nós imaginamos. As estrelas não vão cair como nós imaginamos. Não é um Armagedon, mas agora a gente vai buscando por detrás da letra o Espírito. E ele prossegue então no prefácio: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas. A luz daquele sol, obscurecida pelos interesses humanos, é preciso seja restabelecida. É preciso que retiremos os escombros, os véus intencionalmente colocados, a fim de que ele resplandeça como nunca, agora iluminando os caminhos do porvir da humanidade. Porque o Evangelho será esse condutor, esse farol a nos conduzir pelo futuro. Então todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. Voltando lá ao sermão profético. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. É ou não é uma alusão direta? E os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai a lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Relendo o versículo: e ele enviará seus anjos com rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus, de um outro extremo do universo. Uma alusão direta. E veja como uma passagem em que nos vimos em extrema dificuldade para entender, vai ganhando aos nossos olhos uma beleza e uma grandeza indescritível, falando-nos de esperança, falando-nos de que não estamos ao léu, que tudo isso está planejado, que tudo isso está regido por esse Senhor das estrelas, que movimenta suas estrelas nos momentos de treva da humanidade, acendendo luzes
nos caminhos sombrios, luzes de esperança, luzes de consolação, luzes de fé no futuro e no porvir. Então, saindo da letra para o espírito da mensagem, essa mensagem penetra o nosso espírito, o nosso ser, infundindo-nos esperança, infundindo-nos força para trabalhar pelo advento desses novos tempos que são chegados. O que a gente está fazendo aqui é que o Espírito de verdade está nos ensinando a fazer. E ele conclui: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Só nessa fala do Espírito de verdade nós temos um monte de fios invisíveis, de links que nos conectam aos textos do Evangelho, aprofundando, aprimorando o entendimento de textos aparentemente intransponíveis, mas que agora aos nossos olhos ganham uma profundidade a partir tanto do conhecimento espírita que nos chega, como do conhecimento das leis cósmicas que regem todo o universo. Nada de sobrenatural, nada de apocalíptico no sentido a que em geral associamos ao termo, apenas a providência divina atuando, apenas e em tudo, como em todo o universo, a ordem, a perfeição, que pode no máximo ser postergada por algum tempo pelo arbítrio humano da humanidade, mas que, sendo vontade divina, se cumprirá. Se cumprirá. Esse é o segundo advento do Cristo, que volta não encarnado, mas que volta em espírito sobre a nuvem. O que ele quer dizer com isso? Com uma visão mais elevada, com um pensamento mais aperfeiçoado do que é Jesus e do que é a sua tarefa. É isso que ele quer dizer lá no texto, quando diz: o advento do Filho do Homem, que aparecerá no céu. Que céu? Do pensamento mais elevado, do pensamento mais aperfeiçoado, um novo entendimento do que seja o Filho do Homem, a tarefa de Jesus e o que ela representa para nós. Duvidamos ainda disso, dessa interpretação? Essa agora não vai ter como escapar, porque o próprio título do texto já é: As Estrelas Cairão do Céu, Revista Espírita, fevereiro de 1868. Mensagem do Espírito do Pur, também conhecido no Evangelho segundo o Espiritismo, na codificação, como Adolfo, bispo de Argel. Um grande espírito, participou ativamente da codificação, várias mensagens. E lá em fevereiro de 1868 ele traz essa mensagem: as estrelas cairão do céu. E mais, não vou ler toda a mensagem porque é extensa, mas um capítulo ele vai dizer assim, o segundo parágrafo, ele vai dizer assim: a aurora esplêndida de um novo dia, ou seja, o sol nascendo de novo, o sol retornando, uma aurora. O Espiritismo vem iluminar os homens. Já os clarões mais fortes aparecem no horizonte. Já os espíritos das trevas, vendo que o seu império vai esboroar-se, são presa de raivas impotentes e empregam as suas últimas forças em conchavos infernais. Já o anjo radioso do progresso estende as suas brancas asas matizadas. Agora olha só: já as virtudes do céu se abalam e as estrelas caem de sua abóboda, mas transformadas em puros espíritos que vêm, como anuncia a Escritura em linguagem figurada, proclamar sobre as ruínas do velho mundo o advento do Filho do Homem. Está aqui, em palavras claras para nós, o que é esse advento? Sobre as ruínas do velho mundo, uma nova vinda do Cristo, um novo entendimento de Jesus, um entendimento mais condizente do que é realmente Jesus e a sua mensagem. Agora, acrescentado nesse entendimento todo o progresso que o espírito humano pôde fazer nesses séculos, seja patrocinado pela ciência, seja patrocinado pela revelação, agora nós podemos ver
Jesus novamente, perto de nós, como esse sol que ilumina ou que inaugura para a humanidade uma nova aurora, um novo dia, um novo momento. Bem-aventurados aqueles cujos corações estão preparados para receber a semente divina que os Espíritos do Senhor lançam aos quatro ventos. Eis, portanto, um exemplo, amigos, do que é esse estudo, de como que nós temos em nossas mãos as chaves para ir além, para dar ao mundo, para dar ao Evangelho com o tributo que a doutrina espírita pode dar. Muitos já se manifestaram, falaram acerca do Evangelho, mas a doutrina espírita tem muito a dar também. Contributo esse que será um marco do porvir. Não que no sentido de que todos serão espíritas, mas como nos dizem os Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, questão 798, quando perguntados por Kardec se o Espiritismo um dia seria crença comum, os Espíritos dizem, sim, porque é chegado o tempo em que os conhecimentos espíritas devem fazer parte do arcabouço dos conhecimentos da humanidade. Não no sentido do rótulo, no sentido de que são chegados os tempos em que todos nós reconheceremos como espíritos. Quantos seres não passam ainda hoje pelo mundo, uma encarnação inteira, sem estarem informados, sem terem ideia de que não são apenas o corpo, de que a vida se estende e se amplia em muito para além dos véus da matéria. Então são chegados, isso será um traço dos novos tempos, todos saberão serem espíritos, todos saberão dessa relação que existe entre nós e os espíritos desencarnados. A mediunidade será faculdade comum, conhecida, aplicada por todos, bem utilizada por todos. Todos saberão da lei de progresso, da lei de causa e efeito, da hierarquia espírita. Todos reconhecerão no Cristo o mestre, o guia, o modelo. Todos reconhecerão um Deus mais grandioso, não o Deus da terra, o Deus cósmico, o Deus do infinito, o Senhor das estrelas, que do universo conhecido apenas conhecemos saber ou sabemos existir da ordem de 70 sextilhões de estrelas. Seria mais ou menos do que multiplicar o que sabemos hoje com os recursos que temos hoje de análise. O Hubble, por exemplo, sabemos existir 2 trilhões de galáxias, em média, cada uma 300 a 400 bilhões de estrelas, sem contar os planetas. Multiplica esses números agora, aí a gente vai ter uma ideia o que é Senhor das estrelas. Aí a gente vai entender o que Deus queria dizer a Abraão quando chama para fora da sua tenda naquele deserto e diz: Abraão, olha para o céu, consegues contar? Esse é o Deus que a doutrina espírita revela, não o Deus antropomorfizado, o Deus criador, cósmico, eterno. Esse é o contributo da doutrina espírita para o entendimento das Escrituras, tirando ou ajudando-nos a extrair da letra o Espírito e ajudando-nos a tomar esse Espírito, essa ideia, como fonte de renovação para o nosso Espírito, ou melhor, para nós, para aquilo que somos. Então, a todos que adentrarem essa caminhada, que ouvirem esse convite, que não é um convite para uma encarnação, é um convite para a eternidade afora, porque o horizonte que o Evangelho nos descortina é infinito, por mais que caminhemos, sabemos, muito pouco ainda conhecemos perante o que falta nos conhecer. Esse mesmo Evangelho que é aqui por nós estudado, mas que é também estudado por um Asclépios, lá em Obreiros da Vida Eterna, capítulo 4, quando esse Espírito que vive em esferas da Terra ainda, onde a forma como a concebemos não mais existe, esse Espírito que para aparecer em nosso lar, precisou de médios de materialização, para materializar metade do seu corpo dentro de um quadro, esse Espírito traz como livro de estudo embaixo do braço, alguns pergaminhos, e quando instado pelas pessoas que buscavam com ele orientação, ele abria esse pergaminho
e lia uma frase do pergaminho dizendo: todas as respostas que vocês procuram estão aqui. Porque eu aqui estudo também esse livro, como vocês, não talvez, não certamente, na dimensão que nós estudamos. Mas o Evangelho é tudo isso. Traz respostas a todos os espíritos no degrau em que se encontram. Porque quanto mais crescemos na aplicação dos seus ensinos, mais o Evangelho cresce para nós. Como diz Narciso André Luiz. Quanto mais o nosso empenho, mais o nosso esforço em caminhar com Cristo, mais o Evangelho abre as suas portas, os seus tesouros a nós, tesouros que são em verdade infinitos, convidando-nos a ascender um degrau a mais. Esse é o estudo do Evangelho. Essa é a proposta que nós adentramos, proposta para a eternidade. E felizes seremos ou estaremos quanto mais corações congregarmos em torno desse estudo, porque então poderemos compartilhar e, compartilhando, crescer junto, aprender mais, elevar-se com mais proveito nesse estudo, que é o estudo fundamental da nossa vida. Portanto, a todos que se dispõem a esse estudo, que Jesus os abençoe, que Jesus os inspire, que possamos, como falávamos antes na primeira parte, a partir do nosso empenho e da nossa força por caminhar com Jesus, desenvolver as nossas faculdades superiores da intuição para estabelecer uma conexão mais íntima com Jesus. Lembro-me sempre, quando falo do estudo do Evangelho, da passagem do caminho de Emaús, porque é caminhando com Cristo que aqueles discípulos puderam entender a dimensão das Escrituras. Caminhando com Cristo, Ele vem aos poucos ao nosso auxílio, abrindo os textos das Escrituras ao nosso coração sedento do pão divino, da água viva do Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos nessa caminhada, nessa jornada. Coloco-me à disposição para alguém que porventura tenha algum questionamento. Muita paz. Na verdade, o que acontece ali é o que a gente chama de um hebraísmo, que é uma maneira que os hebreus, é uma língua bem diferente da nossa, é uma maneira que eles tinham de se expressar. Então, por exemplo, eles não falavam assim, amar menos. Eles trabalhavam com opostos, amar e odiar, céu e terra, porque nesses opostos eles envolviam a tudo. É uma maneira de expressão deles. Então, esse estudo, ou esse ensinamento de Jesus, talvez ele esteja um pouco melhor expresso em Mateus, quando Mateus fala, por exemplo, renunciar pai, mãe, filhos e filhas para seguir ao Cristo. E Emmanuel vai explicar essa mensagem, ou o sentido dessa questão, se não me engano, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 154, se não me engano, chama Renunciar a Mensagem, em que ele vai falar que o sentido que Jesus queria nos dar ali não é no sentido de abandonarmos, de menosprezá-los, de relegá-los ao segundo plano para seguir ao Mestre, mas é no sentido de desenvolver esse amor que renuncia, o amor sem apego, o amor que liberta, no sentido de que, para seguir ao Cristo, muitas vezes precisamos renunciar à pretensão de que aqueles que amamos caminhem no mesmo passo que nós. Nós precisamos renunciar à pretensão de transformá-los como desejaríamos, de que eles entendam o que já entendemos. Isso é renunciar a pai, mãe, filho e filha para seguir ao Cristo. Como Jesus diz mesmo, como Emmanuel diz nesse comentário, é perder muitas vezes as esperanças na terra para conquistar as do céu. É entender que agora talvez não nos entendam, mas um dia entenderão. Mas que esse fato de não entenderem ou de não caminharem, isso não pode ser para nós um impeditivo para que sigamos caminhando. Porque muitas vezes, por amar alguém, ainda no amor-apego, a gente deixa de crescer, de evoluir, porque o outro não quer evoluir conosco. Nós precisamos sim crescer, avançar, porque teremos mais recursos para ajudá-los. É o que uma Lívia fez com um Públio Lentras. Pelo fato dele não a compreender, ela seguiu caminhando na resignação e na renúncia, e até hoje a Emmanuel está correndo atrás dela, tentando alcançá-la. Por quê? Ela avançou, ela renunciou, ela soube amar sem apego, sabendo que um dia ele a entenderia, um dia ele aceitaria o Cristo. É o que o Alcione fez com o seu amado também, e é o que todos nós precisamos entender. Então, o aborrecer ali, não nos fixemos na palavra em si, mas é um sentido de gradação,
é um sentido de nós precisamos aprender a colocar os interesses da alma, no sentido da evolução, acima de tudo, porque assim estaremos realmente amando aqueles que nos são próximos. Que Jesus nos abençoe sempre, viu?